Em novembro de 2022, a maior exchange de criptomoedas do mundo colapsou em 10 dias. Sam Bankman-Fried, conhecido como SBF, tinha 30 anos, um patrimônio estimado em 26 bilhões de dólares, e era considerado o gênio que havia tornado as criptomoedas respeitáveis. Ele doava para a caridade. Aparecia no Congresso americano. Era amigo de celebridades. Financiava campanhas políticas dos dois lados. As revistas o comparavam ao Warren Buffett. Em 10 dias, seu império virou pó. A FTX, sua exchange, declarou falência com 8 bilhões de dólares em dívidas que simplesmente não existiam em nenhum balanço. O dinheiro de 1 milhão de clientes havia desaparecido. E no centro de tudo havia uma revelação que ninguém havia antecipado: o dinheiro dos clientes havia sido usado para financiar apostas especulativas feitas por uma empresa secreta que Sam Bankman-Fried controlava. Não era incompetência. Era fraude. Sam Bankman-Fried foi preso em dezembro de 2022, extraditado para os Estados Unidos, julgado em 2023 e condenado a 25 anos de prisão. O homem que queria salvar o mundo com criptomoedas vai ser liberado, se tiver boa conduta, quando tiver mais de 50 anos. Sam Bankman-Fried cresceu em uma família de professores de direito em Stanford, Califórnia. Era inteligente desde jovem, de um jeito diferente. Não era sociável ou carismático de forma convencional. Era eficiente, calculista, obcecado com lógica e com a ideia de maximizar o bem no mundo. Na faculdade no MIT, entrou em contato com o movimento do altruísmo efetivo, que argumenta que se você quer fazer o bem, deve primeiro maximizar quanto dinheiro você ganha e depois doá-lo de forma racional e calculada. A ideia parecia razoável para alguém com a mente quantitativa de Sam. Saiu do MIT e foi trabalhar como trader na Janney Street Capital, uma das firmas de trading quantitativo mais sofisticadas do mundo. Aprendeu o mercado de capitais de dentro. Em 2017, descobriu as criptomoedas. Percebeu que havia ineficiências de preço entre exchanges em diferentes países, especialmente no Japão, onde Bitcoin valia mais do que nos Estados Unidos. Montou uma operação de arbitragem e fez muito dinheiro muito rápido. Em 2019, fundou a FTX com a premissa de que seria a exchange mais sofisticada, mais segura e mais transparente do mercado de criptomoedas. Em 2 anos, estava no topo do mundo. A FTX cresceu em velocidade que escandalizou até o mercado de criptomoedas, que já estava acostumado com crescimento extraordinário. Em 2021, a empresa tinha valuation de 25 bilhões de dólares. Tinha investidores como Sequoia Capital, uma das melhores firmas de venture capital do Vale do Silício. Tinha parcerias com a Liga de Futebol Americano, o nome do estádio do Miami Heat, e contratos de patrocínio com atletas famosos. SBF se tornou o rosto público das criptomoedas como algo sério. Ele testemunhou no Congresso sobre regulação. Ele escrevia artigos em jornais financeiros. Ele doava dezenas de milhões para causas políticas e de saúde pública. A narrativa era perfeita. Um jovem gênio altruísta que havia encontrado na criptomoeda o veículo para enriquecer e fazer o bem ao mesmo tempo. Mas havia uma parte da história que ninguém via. A FTX não era apenas uma exchange. Sam Bankman-Fried controlava também a Alameda Research, uma firma de trading de criptomoedas. As duas empresas eram apresentadas como separadas. A Alameda fazia apostas especulativas no mercado cripto. A FTX era a plataforma onde os clientes depositavam dinheiro para negociar. O problema é que elas não eram separadas. O dinheiro dos clientes da FTX estava fluindo para a Alameda. Para entender o colapso da FTX, você precisa entender o que FTT significa. A FTX havia criado sua própria criptomoeda, chamada FTT. Ela não tinha utilidade real, era basicamente um token que dava descontos nas taxas da exchange. Mas como qualquer cripto,
podia ser negociada no mercado e tinha um preço. A Alameda Research detinha enormes quantidades de FTT. E a FTX usava o valor de mercado dessas posições em FTT como garantia para emprestar dinheiro à Alameda. O problema é óbvio, a FTX controlava o preço do FTT de forma indireta. E estava usando ativos que ela mesma criou, cujo valor ela mesma influenciava, como garantia para transferir dinheiro dos clientes para sua empresa de trading. Era um castelo de cartas. Funcionava enquanto o mercado cripto estava em alta e o FTT mantinha seu preço. Em novembro de 2022, o CEO da Binance, a maior exchange do mundo e rival da FTX, publicou no Twitter que estava liquidando a posição da Binance em FTT. A Binance havia recebido o FTT como parte de um acordo com a FTX. Esse tweet foi a pedra que derrubou o castelo. Clientes da FTX, assustados, correram para sacar seus fundos. Em 72 horas, 6 bilhões de dólares foram pedidos em saques. A FTX não tinha esse dinheiro disponível. No dia 8 de novembro de 2022, a FTX suspendeu os saques. Essa foi a confirmação de que havia algo profundamente errado. Uma exchange saudável tem reservas para cobrir saques dos clientes. A FTX não tinha. A Binance chegou a anunciar que compraria a FTX para resolver o problema. Mas após ver os livros da empresa, desistiu em 24 horas. O buraco era de 8 bilhões de dólares. No dia 11 de novembro de 2022, a FTX e a Alameda Research declararam falência simultaneamente. Naquela noite, enquanto as notícias se espalhavam, alguém invadiu as carteiras da FTX e transferiu aproximadamente 400 milhões de dólares adicionais. Até hoje não se sabe com certeza quem foi. Sam Bankman-Fried deu entrevistas confusas enquanto tudo desmoronava. Disse que não havia entendido o que estava acontecendo. Disse que havia confiado demais nas pessoas ao seu redor. Disse que havia cometido erros. Em dezembro de 2022, ele foi preso nas Bahamas, onde a FTX tinha sede. Em fevereiro de 2023, foi extraditado para os Estados Unidos. Aproximadamente 1 milhão de clientes ao redor do mundo descobriram que o dinheiro que haviam depositado na FTX havia simplesmente desaparecido. O julgamento de Sam Bankman-Fried em outubro de 2023 foi o mais acompanhado caso de fraude financeira dos Estados Unidos em uma geração. A promotoria apresentou um caso simples. SBF sabia que o dinheiro dos clientes estava sendo usado pela Alameda. Sabia que a Alameda estava fazendo apostas arriscadas com esse dinheiro. E mentiu para os clientes, para os investidores e para o público durante anos. Testemunhos de seus colaboradores, incluindo sua ex-namorada Caroline Ellison, que chefiava a Alameda, foram demolidores. Ellison disse que havia recebido instruções diretas de SBF para usar o dinheiro dos clientes da FTX como garantia para empréstimos da Alameda. A defesa tentou argumentar que SBF havia cometido erros de julgamento, não fraude intencional. Que ele havia acreditado que a Alameda seria capaz de devolver o dinheiro. O júri não comprou. Em 2 de novembro de 2023, exatamente um ano após o início do colapso, Sam Bankman-Fried foi condenado em 7 acusações de fraude e conspiração. Em março de 2024, foi sentenciado a 25 anos de prisão. O colapso da FTX não foi apenas sobre criptomoedas. Foi sobre como a narrativa de gênio benevolente pode neutralizar o ceticismo necessário. SBF tinha tudo para ser questionado mais cedo. Uma empresa com estrutura opaca. Uma exchange que criava sua própria moeda e a usava como garantia. Um modelo de negócio que dependia de que o mercado cripto permanecesse em alta indefinidamente. Mas ninguém questionou. Não os investidores sofisticados do Vale do Silício que colocaram centenas de milhões. Não os jornalistas que o colocavam nas capas. Não os reguladores que o convidavam para testemunhar sobre como regular as criptomoedas.
Por quê? Porque ele contava uma história que as pessoas queriam ouvir. O jovem gênio que ia salvar o mundo com criptomoedas. Que doava para causas importantes. Que usava roupas simples e dormia no escritório para mostrar que era diferente dos executivos corruptos de Wall Street. A performance de humildade e altruísmo foi tão convincente que funcionou como escudo. Quem ia questionar o cara que doava para a malária e ia ao Congresso defender regulação responsável? É a mesma lição de outros colapsos. A fraude mais duradoura não é a que esconde a verdade, é a que conta uma mentira que parece mais verdadeira do que a realidade. Sam Bankman-Fried vai para a prisão. O dinheiro dos clientes está parcialmente recuperado, após anos de processo de falência. Mas o caso FTX deixou perguntas que vão além de um único homem. Quantos outros castelos de cartas estão sendo construídos agora? Em que setor? Sob que narrativa convincente? O mercado cripto sobreviveu ao colapso da FTX, surpreendentemente. Bitcoin e Ethereum continuaram existindo. Novas exchanges cresceram. Mas a promessa de que as criptomoedas seriam diferentes do sistema financeiro tradicional, mais transparentes, mais democráticas, mais resistentes à fraude, essa promessa ficou mais difícil de manter. A tecnologia blockchain é genuinamente transparente. Mas as empresas que constroem sobre ela não são necessariamente. No final, FTX foi mais simples do que parecia, um homem que pegou dinheiro que não era seu e apostou em coisas que não deram certo. Não importa se o dinheiro era dólar ou Bitcoin. A fraude é a mesma. E a lição é a mesma de sempre. Quando alguém te diz que descobriu uma forma de fazer dinheiro que é mais inteligente, mais ética, mais segura do que tudo que existia antes, pergunte: onde está o dinheiro realmente? Se você chegou até aqui, deixa o like e se inscreve. Toda semana tem uma nova implosão para investigar.